Paz do Senhor para a igreja. Amém. Irmãos, sinceramente que eu estou trêmula, viu? Eu pedi a Deus que me livrasse dessa hora. Mas o Senhor falou assim, ué, você tem que fazer o que eu mando. Lutei por um sermão simples. E Deus exigiu de mim um sermão temático. Misericórdia, pastor. Quem sou eu? Eu não sou nada. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou aqui para fazer a vontade dEle e não a minha. Eu sei que não é fácil pregar perto de pregadores tão bem preparados, que graças a Deus a igreja tem, né? Pregadora também, porque eu sei que ela prega muito bem. Mas é difícil, irmãos, muito difícil. Mas vamos lá, o Senhor é grande. Ele está na frente, conforme disse o hino, ele vai garantindo tudo. E antes de entrar propriamente no texto em que eu vou tomar por base essa noite, eu gostaria de mencionar 9 pontos escatológicos. É bem difícil, mas para que haja um bom entendimento daquilo que eu vou falar essa noite, ou melhor, daquilo que Deus vai falar através de mim, que eu estou simplesmente emprestando os lábios para Ele, quem vai falar é Ele. O primeiro do ponto escatológico é o arrebatamento. O segundo, se quem quiser ter uma referência, irmãos, eu tenho a referência também, está em 1 Tessalonicenses 4, de verso 16 ao 17, é bem conhecido esse texto. Então, fala sobre o arrebatamento. O segundo é o tribunal de Cristo, está em 1 Coríntios 3. Quem gosta de anotar, quem for estilo bereano aí, pode anotar tudo e depois me corrige, tá? O terceiro é as bodas do Cordeiro. Está em Apocalipse 19, de 7 a 9. O quarto ponto é a grande tribulação. Está em Apocalipse 7, o verso 14. O quinto, a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, o verso 7. O sexto, a batalha do Armagedon, Apocalipse 16, o verso 16. O sétimo, juízo dos gentios, Apocalipse 14, de 14 a 20. O oitavo, o milênio, Apocalipse 20, de 1 a 10. E o nono e último, o grande trono branco, Apocalipse 11, 20, de 11 a 15. Tem outros pontos que eu não coloquei aqui, porque tem alguns acontecimentos que vão ser intercalados em outros, conforme o juízo dos judeus. Porque vai haver vários juízes. Quem é pregador e conhece a palavra de Deus, conhece a escatologia, sabe disso. Então, se faz necessário. Há também várias linhas de interpretação, mas eu vou mencionar somente 3 aqui, que são as mais conhecidas, a interpretação da escatologia. A primeira é o pré-tribulacionista, o segundo é o mesotribulacionista, e o terceiro é o pós-tribulacionista. Irmãos, nós, assembleanos, seguimos a linha de interpretação do pré-tribulacionista. Nós cremos que Jesus vai voltar antes da tribulação. Vocês podem pensar assim, mas eu já vi vários crentes falar que vai vir no meio da tribulação, ou vai vir depois. Então, e esses crentes não vão para o céu? Irmãos, não, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Na realidade, nós sabemos que o dia e a hora ninguém sabe. Agora, se vem antes, nós esperamos antes, porque Ele prometeu e tem respaldo bíblico para isso. Mas quem crê que Ele vai vir no meio, ele pode ficar um pouquinho confuso, mas vai subir também.
quem está esperando ele vir depois da tribulação, também vai subir. Vai ficar um pouquinho constrangido, né, porque esperava uma coisa, aconteceu outra, mas nós sabemos que desde o princípio, os pais da igreja já apoiavam o pré-tribulacionismo. E houve muitas divergências, irmãos. Eu costumo dizer que eu não sou pregadora, eu sou ensinadora. Mas, como diz a irmã Sabrina, prega ensinando, irmã. A Luciana também, vocês me põem no cada uma, que só Jesus para dar graça. Mas vamos então, hoje eu vou começar falando sobre o arrebatamento. Se houver tempo, eu falo sobre os outros pontos. Se não houver tempo, fica para uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. Amém? Então, vamos para o texto. Está registrado em Tito 2, de 13 a 15. A carta de Paulo a Tito, né? Capítulo 2, de 13 a 15. Todos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outras versões um pouquinho diferentes. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. No 15, ele exorta a Tito. Fala disto e exorta, e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção do que ele estava ensinando para Timóteo, seu filho na fé. Nós não precisamos temer. Podem se sentar, irmãos. Não precisamos temer o que devemos falar. Nós temos que falar a palavra. E quem vai colocar as palavras certas nos nossos lábios é o Senhor. Cabe a nós estudarmos a palavra de Deus, porque tem uma diferença entre estudar e ler. Nós estudamos, adquirimos conhecimento, mas, na verdade, quem direciona é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos faz lembrar aquilo que nós precisamos falar. Nós sabemos que há diferenças básicas entre o arrebatamento da igreja e a revelação. Vocês estão seguindo os pontos direitinho aí? A revelação é só lá no 5º ponto, né? Nós estamos primeiro no arrebatamento. Esse é o acontecimento principal que nós, a igreja, esperamos. E que nós vamos passar por ele, vamos fazer parte dele aqui nessa terra. Porque depois disso, nós não vamos estar mais aqui nessa terra, vamos voltar só depois. E há uma grande confusão para muitos, até para os teólogos, de pensar que o arrebatamento e a revelação é a mesma coisa. E tem muitos que chegam até a dizer assim, ué, mas Jesus não ia voltar uma segunda vez? E por que está falando aí que ele vai arrebatar a igreja e que depois ele volta e todo olho verá? Irmãos, o arrebatamento é só para nós, a igreja. Aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, que não tomaram posse da sua salvação, no arrebatamento ele não vai. Tem que estar preparado. E mesmo depois de entregar a vida a Jesus, tem que estar em constante oração e vigilância, para não perder o rapto da igreja. Porque vai ser tão rápido, irmãos. É muito rápido. As diferenças básicas são tremendas entre arrebatamento e revelação. Mas vamos nos ater na revelação, no arrebatamento. Vamos deixar a revelação, se der tempo a gente fala, senão não fala. O arrebatamento pode-se dizer também que é o rapto da igreja. Esse rapto da igreja será quando
Jesus voltar para a igreja e vai chamar a mesma lá das nuvens, lá nos ares. Ele não vai pisar aqui nessa terra, não. É considerada a segunda volta de Jesus aquele dia em que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Mas também não está errado. Quem disser assim, ele vai voltar, a segunda vinda dele vai ter duas fases. Primeiro ele vai ter o arrebatamento, depois vai ser a revelação. Não tem problema também. Não vamos brigar por isso, né? O importante é nós entendermos que nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E ele pode acontecer a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados. Rápido quer dizer, no latim quer dizer raper, que é traduzido para o rápido da igreja. Então sabemos que vai ser, não tem nada que propaga mais do que a luz, né? E vai ser mais rápido que a luz, porque a palavra de Deus diz que no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta, assim como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém espera, o relâmpago você nem consegue ver de onde ele saiu e para onde ele foi. De tão rápido que vai ser. Por isso que nós precisamos estar devidamente preparados. Eu anotei algumas coisas para que não perdêssemos a sequência desse sermão. Vai haver muitos acontecimentos no arrebatamento da igreja. Mas nós não vamos falar muito sobre esses, mas lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, se vocês puderem ler para mim, eu gostaria. Me ajudem aí, por favor. É o primeiro acontecimento no arrebatamento. O que vai acontecer quando Jesus vier buscar a igreja? Pode ler. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Eu creio que eu teria colocado 16 também, né? 16, como que está o 16 aí? Pode voltar aí para mim, por favor. Isso, esse daí. Então o que vai acontecer? Qual o primeiro acontecimento quando Jesus manifestar nas nuvens? A ressurreição dos mortos. E não podemos esquecer que vai haver duas ressurreições. Vocês observaram que a igreja está sempre em primeiro lugar? Até dos judeus? Tem muita gente que pensa que Pedro escreveu e falou que Deus estava escolhendo um povo zeloso de boas obras, era referindo aos judeus, mas não é. É referindo a nós, a igreja. Depois de nós, a igreja, aí vem ainda o julgamento dos gentios, para depois os judeus virem. Por isso é que Jesus disse, os filhos da prostituta entrarão primeiro no reino de Deus. Nós não éramos gente, nós não tínhamos nome, mas porque aqueles que ele escolheu o rejeitaram, nós entramos e tomamos posse das bênçãos maravilhosas de que eles não vão tomar. Mais à frente nós vamos falar sobre isso se der tempo, mas nós sabemos que foi muita coisa que os judeus vão passar nessa terra, pelo fato de não ter aceitado Jesus. Eu costumo dizer que os judeus pararam no tempo da história, né? Jesus prosseguiu, veio, deu prosseguimento à história, trouxe o período da graça, já tinha passado o período da lei e eles continuam até hoje, esperando o Messias. Ele veio e está quase voltando para buscar a igreja e eles estão esperando o Messias. Mas nós sabemos que o nosso Messias, ele já veio, ele morreu por cada um de nós. E nós não temos que temer, porque nós sabemos em quem nós temos crido.
Podemos ver também que o que move a igreja é a esperança da vinda do Senhor. Nada mais move e incentiva a igreja do que a volta de Jesus. Senão nós estaríamos perdendo tempo de estar adorando a Deus, de pregar o Evangelho, né? Qual é o Evangelho que nós pregamos mesmo, pastor? Qual é o Evangelho que nós pregamos? Vocês sabiam que vai ter o Evangelho do fim também? É muita coisa para a nossa mente tão pequena diluir. Então nós estamos pregando o Evangelho do Reino. Venha o reino de Jesus a nós. Ele veio. Esse Evangelho precisa ser pregado e saber que o reino já está entre nós. Aquele que reina está entre nós. Ele tem que estar reinando em minha e em sua vida todos os dias. Senão nós não vamos conseguir chegar lá. Mas diga comigo, eu vou chegar lá. Isso aí, nós temos que ser crentes determinados, convictos para onde nós estamos indo. Por que que o diabo tem tanta raiva de nós? É porque ele sabe que nós estamos indo para um lugar de onde ele saiu. Quando ele foi expulso do céu, ele não pode mais voltar. Ele volta lá só para acusar, né? Porque ele é acusador, né? Nós sabemos o que ele fez na época de Jó, né? Que ele voltou lá para acusar Jó. Mas ele não pode permanecer. Ele não pode ficar. E nós vamos ficar lá eternamente com Jesus. Então, por isso, ele tem muita raiva de nós. Ele persegue a igreja de todos os jeitos. E se nós não estivermos apercebidos, nós vamos acabar fazendo o que o inimigo quer. Nós precisamos estar atentos, ser mais unidos, ter mais amor uns com os outros. Para que o povo lá fora veja Cristo em nós. Senão eles não vão querer, não. Eu não quero ir para onde esse povo vai, não quero não. Nossa, que povo complicado. É tanta coisa errada que acontece no meio do povo de Deus, não. Então nós temos que estar aqui amparando um ao outro, ombro a ombro, para que nós possamos chegar até lá e não perder o rapto da igreja. Depois disso, o que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar primeiro. E depois, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo, não sei se em 1 Tessalonicenses ou se 2 Tessalonicenses, vocês me ajudem aí, ou vocês precisam me ajudar a pregar. Vocês conhecem muita Bíblia, viu, irmão? Eu sei que você prega bem. Ele falou que de maneira nenhuma nós precederia aos que dormem. Os que morreram em Cristo, até aqueles que traspassaram. Quem são os que traspassaram? Abraão morreu esperando a redenção. Elias esperava a redenção. Tantos outros que nós conhecemos que esperavam a redenção. E eles não alcançaram ainda. Por isso que quando Jesus veio, morreu, e quando ele ressuscitou, o que ele fez? Ele desceu ao inferno ao terceiro dia e tomou a chave da mão de Satanás. Porque ele aprisionava ali aqueles do passado, aqueles que criam em Cristo, estavam presos. E estavam presos ali todos no seio de Abraão. Aí o que Jesus fez? Ele pegou aquele povo e transferiu para debaixo do altar do Senhor. É lá que eles estão aguardando. Então todos eles vão participar. Quando Jesus manifestar e arrebatar a igreja, eles vão estar ali. Depois, qual é o próximo acontecimento? Me ajude a pregar, gente. Vocês conhecem Bíblia, vocês estudam tanto, e eu fico feliz com isso, que eu sei que a maioria aqui, quem sabe até todos, né, estão lendo a Bíblia todos os dias. Porque a falta de motivação não é. No grupo geral, o irmão Jean está sempre falando, né, lembrando, as irmãs aqui estão lembrando. Então me ajude a pregar.
O que vai acontecer depois que subir? Que encontrar com Jesus nos ares? Para onde iremos nós? Nós vamos para as bodas do Cordeiro. O que vai acontecer lá nas bodas do Cordeiro? Essas bodas é para quê? O que vai acontecer lá, pastor? Primeiro, ele vai nos julgar. O julgamento da igreja é diferenciado. O julgamento ali não é para saber quem é salvo e quem não é, não. Todos já são salvos. O julgamento vai ser pelas obras. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Que vai ter obras que é de ouro, outras vai ser de prata, mas outro vai ser de feno. E a que é de feno vai queimar, vai acabar. Aí ele deixa de ser salvo? Não, só não vai receber galardão. Só não vai receber galardão. Agora, isso aqui é um despertamento para quem quer receber galardão. Ah, irmã, você está incentivando o povo a ficar competindo? Não, isso não é competição. É desejo de chegar diante de Deus com as mãos cheias. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: como posso eu chegar com as mãos vazias, tendo as minhas mãos vazias, como o Senhor me encontrar? Quantas almas poderia Jesus apresentar? Mas não apresenta, sabe por quê? Porque não quer ir, os pés que tem que ir. Volta com os molhos, aqueles chorando, gemendo, porque não é fácil pregar o evangelho. Porque nós pregamos mais com as nossas atitudes que com as nossas palavras. Então nós vamos ali ser julgados segundo as nossas obras. Eu conheci um pregador que costumava dizer assim: tem gente que vai ser salvo, assim, vai dar um pulo e cair lá dentro do céu. Por quê? Porque não tem obras nenhuma. Vai ser salvo assim, pulou, está lá. Mas todos vão estar recebendo galardão, ele não tem. Depois dos galardões, aí sim nós vamos assentar à mesa. E quem vai nos servir? Quando nós sentarmos na mesa do banquete, quem vai nos servir? O próprio Senhor Jesus. Já falou que privilégio que nós como igreja teremos? Ser servido pelo próprio Jesus. Quanta gente gosta de ser servido, né? Aqui não, aqui nós precisamos ser humildes. Agora lá ele vai nos servir. Ele começou mostrando, quando lavou os pés aos discípulos, que nós devemos, aquele que pensa que quer ser o maior, ele tem que ser o menor. E lá ele vai continuar mostrando para nós que é isso que precisamos fazer. Nós podemos dizer para ele: Senhor, mas eu que deveria estar aqui te servindo, o Senhor vem me servir. Estou mostrando para vocês que vocês vieram para um lugar completamente diferente da forma que vocês viviam lá no mundo. Então nós precisamos estar treinando. É treinamento, a nossa vida aqui é treinamento para chegar até as bodas do Cordeiro. Nós sabemos que o que pode nos manter de pé é a nossa fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé que nós vamos alcançar. E outra coisa, nós precisamos desejar a vinda de Jesus. Para morar nos céus, para ir subir no arrebatamento, precisa estar dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quem vai para subir no arrebatamento? Só quem está esperando. Tem muita gente que está vivendo a revelia, não está esperando Jesus voltar. E ele vai voltar e pegar muita gente despercebido.
É por isso que vai ter 2 no campo, um será tirado, o outro será levado. Porque isso aí, muita gente diz assim, então é só 50%. Tem até um hino, né? Que fala só 50% que vai morar no céu. Mas não é não, irmãos. Muito menos. Jesus declarou que são poucos. Quando perguntar para eles, são muitos, Senhor, dos que se salvam. Não, são poucos. São poucos. Queira eu e você estar incluído nesse pouco. Agora vamos fazer o possível de granjear mais almas para o reino de Deus. Porque nós vamos chegar diante de Deus com a nossa consciência tranquila, sabendo que nós fizemos o melhor, fizemos o que podemos fazer. Quem subirá é só quem estiver vigiando. Se não houver vigilância, não pode subir. Não é à toa que Jesus disse, vigiai e orai. Ele falou vigiar primeiro. Agora tem muita gente que ora, jejua primeiro. Aí não vigia. Aí o inimigo está à espreita. Porque a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E eu acho lindo quando eu olho o cuidado de Deus para conosco. Ele nos guarda 24 horas por dia. E muitas das vezes as pessoas chegam a dizer assim, eu vou orar, eu não sei nem o que eu vou orar para quê. Oração não é petição, não. Oração é adoração, é agradecimento. Depois que você agradecer, depois que você glorificar, e tem que saber como pedir também. Senhor, eu preciso disso e disso. Eu sei que antes de eu pensar, o Senhor já sabe o que eu preciso. Mas faça, Senhor, a tua vontade. Mas não faça como o irmão que dizia, faça a tua vontade, desde que a sua vontade seja minha. Não. Faça a tua vontade. O meu querer é esse, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Mas faça a tua vontade e não a minha. Irmãos, aceitar a vontade de Deus não é fácil, não. Não é fácil, não. Os irmãos sabem o que eu passei. Quanto que eu chorei e pedi a Deus para que não levasse o meu esposo. Eu já tinha livrado ele da morte já 3 vezes. E Deus levou. Pedi tantas vezes para ressuscitá-lo. O Senhor só tem poder. Eu me lembro que lá naquele lugar terrível, o Reginaldo estava lá. E eu falei, será que não tem ninguém aqui que tem o dom para ressuscitar, orar e ressuscitar? Gente, a minha vontade era tão grande que ele continuasse aqui. E Deus não permitiu. Mas depois de uns tempos, eu comentei com algumas irmãs que Deus me deu um sonho que eu chegava naquele mesmo cemitério e estava o mesmo povo ali e aquela caixão dele subia naquela tumba e ele levantava. E eu gritava, chorava de alegria e falava, gente, Jesus não quis ressuscitar ele naquele dia, mas agora ele ressuscitou, todo alegre. Aí eu olhava para ele e falava assim, vamos, meu amor, vamos embora, pega essas coisas, vamos embora. Ele parado, só olhava para mim e falava assim, não pegue nada. Porque para onde nós vamos, nós não podemos levar nada. Isso me trouxe um consolo tão grande, irmãos. Porque eu sei que Jesus está perto de arrebatar a igreja. E muito em breve eu vou reencontrá-lo. Essa é a nossa esperança. E Deus é tão bom que Ele mostra essas coisas para a gente, para consolar o nosso coração. Os irmãos nos perdoem, mas não é fácil, mas Deus dá força. O que falta para o arrebatamento da igreja? O que vocês acham que está faltando? É alguma profecia que ainda tem que se cumprir? Está faltando simplesmente a palavra de ordem do Deus Pai. Às vezes eu paro pensando, e na minha imaginação, eu começo a visualizar
o Deus Pai falando: ó céus, chegou o momento, levante, vá buscar a igreja, a noiva do meu filho. E aí eu posso ver as miríades de anjos se preparando para buscar a igreja que está indo ao encontro de Jesus. E eu posso visualizar também os demônios tentando impedir a passagem da igreja. Mas nós podemos, com muita autoridade, eu vejo aquelas miríades de anjos dizendo assim: para trás, Satanás, ela é vencedora, ela é a noiva do Cordeiro, ela vai passar. Oh, glória a Deus e aleluia, irmãos. E decando ela, cheando ela, aleluia. E decando ela, cheando ela, eu posso ver nessa mesma visão outra miríades de anjos dizendo: sois bem-vindos, sois bem-vindos. Oh Deus, ah, Jesus amado, o Senhor é lindo, o Senhor é fiel. Oh, decandela, as nuvens, aleluias. E a igreja passa, e as miríades dizem: sois bem-vindos, campeões de Jeová. Nós somos campeões de Jeová. É muito lindo. O arrebatamento da igreja vai ser a coisa mais linda. É lógico que depois as autoridades, o anticristo vai querer dizer que esse povo desapareceu, que era um povo fraco. Veio aí um disco voador, um alienígena, e levou esse povo, que esse povo era muito fraco. Eles não sabem de nada. E aí vai começar a luta para quem ficar. Misericórdia. Obrigada, irmão. Misericórdia, porque quem vai ficar vai sofrer muito. Nos 3 primeiros anos e meio, vai parecer que está tudo bem. Os judeus vão ficar satisfeitos. O nosso Messias chegou. Agora sim, agora nós vamos nos livrar do jugo das nações que nos perseguem, porque o Messias chegou. Meu Deus, aquele cavalo branco de Apocalipse 6 não é o Senhor Jesus. Eu já vi muitas pessoas pregando e dizendo: esse é o cavaleiro, é Jesus que está voltando, mas não é. Não é. Ele não tem coroa, ele tem um arco. Ele vem completamente diferente de Jesus. Mas quando nós chegamos lá mais à frente no livro de Apocalipse, não me lembro agora qual o capítulo, quem souber aí, esteja atento, vai aparecer o verdadeiro cavaleiro. Aí sim é Jesus cavalgando. E vindo e pisando no Monte das Oliveiras. O que acontecerá quando Jesus pisar ali no Monte das Oliveiras, irmãos? Vocês sabem o que vai acontecer? Primeiro, para ele chegar até ali, vai acontecer um rebuliço muito grande. Os judeus vão estar acuados. As nações estarão cercando Jerusalém, a cidade santa, para destruir aquele povinho, conforme eles chamam até hoje. Um povo que Deus escolheu. Mas quando eles vierem e pensar que vai destruir, Jesus vai vir, e aí sim vai ser a revelação. Todo olho verá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que muitas das vezes fica difícil de entender esses pontos escatológicos? É porque a nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos, independente da versão,
elas não são cronológicas. Mas graças a Deus que Deus levantou um abençoado de um pastor que ele fez uma Bíblia em ordem cronológica. Eu tenho essa Bíblia. É uma bênção, irmãos, mas precisa saber ler para entender. Senão fica um pouco complicado, que aí, em vez de começar com Gênesis, já começa lá no livro de Jó, e aí começa a dar um nó na mente da gente. Então, vai com cuidado. Por isso que eu gosto de explicar. Eu não gosto eu gosto de ensinar. Porque à medida que eu vou falando, você vai formando o quebra-cabeça. Porque é um quebra-cabeça. Vocês viram que nós já passamos pelo arrebatamento, já passamos pelas bodas do Cordeiro, já passamos, porque mais? O trono branco é no final, as bodas do Cordeiro e o que mais? Quem se lembra? Deixa eu recorrer aqui, o que eu acho, rapidinho. Primeiro é o arrebatamento, depois o tribunal de Cristo, para depois ser as bodas do Cordeiro. E depois das bodas do Cordeiro, vem a grande tribulação, que eu já falei para vocês aqui, que eu já falei um pouco. E depois, em quinto lugar, depois da tribulação, é que vem a revelação. Quando Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, e aí aquele monte vai fender de alto a baixo. Assim como o véu do templo rasgou de alto a baixo, quando Jesus expirou na cruz, comprando a nossa salvação, também vai ser rasgado, vai ser aberto, e ali vai ser formado o Vale do Megido, onde todas as nações virão para lutar contra Israel, e Jesus descerá montado no cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com poder e autoridade, vencerá todas as nações que levantarem contra os judeus. Amém. E aí os judeus vão entender, esse é o verdadeiro Messias, e eu pensava que ele não fosse. Mas até lá, irmãos, já sofreram muito. Quantos já sofreram? Mas mais à frente nós vamos ver, no Apocalipse, da revelação de João, ele perguntando, quem são estes? Bom, perguntando para ele, quem são estes? E ele vai dizer, são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que venceram a grande tribulação. Agora, é melhor aceitar Jesus agora e ir para o céu do que esperar chegar na tribulação. Na tribulação ainda vai ter salvação. Mas aí vai ser muito difícil. Vai ter que morrer de fome, porque não pode comprar e nem vender. Ou vai ter que pagar com a sua própria vida, que vai ser perseguido. Então nós sabemos que na realidade não vai ser fácil para ninguém. Irmãos, aquele relógio lá está certo? Então tá bom, já vou parar. E nós vamos finalizando, irmãos, e vamos deixar para uma próxima oportunidade, mas só uma coisa eu gostaria de dizer para os irmãos, que nós precisamos estar preocupados de primeira mão com o arrebatamento. Não fique preocupado com a revelação, porque a revelação nós vamos voltar junto com Jesus. Nós vamos estar junto com Ele, nós haveremos de julgar os anjos, mas não é os anjos bons não, são os caídos. Mas nós sabemos que Jesus está no controle de tudo. E por aqui eu encerro, irmãos, pedindo que vocês pensem direitinho no que estão fazendo. Porque o arrebatamento ainda não chegou. Hoje ainda é 15 de fevereiro de 2026. A porta da graça continua aberta. Mas ela está prestes a fechar. Entre por essa porta, antes que ela feche, porque se ela fechar, você estará perdido, você ficará para a tribulação. Eu não desejo isso para ninguém, irmãos. Fiquemos de pé. E aqui eu encerro, agradecendo a oportunidade e pedindo perdão aos irmãos, se ficar alguma coisa não muito esclarecida, podem me procurar depois. Vocês têm todo o direito de estar olhando, o pastor, principalmente,
Se estiver alguma coisa errada, pastor, tem toda a liberdade de me chamar para falar, irmã, aquilo ali que você falou não está de acordo, não. Eu sou humilde, irmão. A gente precisa ser humilde. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu vou subir no arrebatamento. E eu quero crer que cada um de vocês que estão aqui vão subir. Agora, se porventura tem alguém aqui que ainda não tem certeza que vai subir no arrebatamento, eu gostaria que viesse aqui, que o pastor vai estar orando por vocês. Ele vai, indiferentemente, ele vai estar orando também para aumentar a fé. Para dar força a cada um de nós, para que nós possamos prosseguir. E que Deus abençoe a cada um. Glórias a Deus, aleluias. A senhora foi até o ponto 5? Foi até o 5º ponto da lista da senhora? Faltou, foi 4 completo. E aí está faltando 5, então a senhora terminou. Nós vamos marcar um outro dia aí. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos concordam? Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos acelerar aqui. Os irmãos que estão participando da campanha, eu quero convidar aqui à frente. E nós vamos orar e já vamos dar término ao nosso trabalho nessa noite, para a glória do nome do Senhor. Lembrando aos irmãos que foi projetando 2026, o ano da vitória. Eu creio que Deus vai estar dando vitória à sua igreja neste ano, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Os nossos trabalhos prosseguem. Eu já vou nessa oração, já vamos terminar. Na terça-feira temos aqui estudo bíblico da palavra do Senhor. Quinta, oração e ensaio com os departamentos. No domingo, irmãos, a partir das 9 horas da manhã, nós estamos aqui com a escola bíblica dominical. E às 6 horas da tarde é o culto de missão. É o último domingo do mês já, não é? Culto de missão. Quero aqui fazer um apelo aos irmãos. Participem da escola dominical. Você que é obreiro, que serve na casa do Senhor, é de suma importância que você participe da escola dominical, para aprender e estruturar a sua vida espiritual. Fecha os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra ministrada nessa noite, Pai, nos fazendo, Pai, ter mais esperança ainda no arrebatamento da igreja e de nós irmos morar com o Senhor por toda a eternidade. Senhor Jesus, nós oramos neste momento, clamando ao Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos, ó Pai, e os Teus filhos que participaram destes 12 elos da campanha, projetando 2026, um ano de vitória. Nós sabemos que a vitória, Senhor, depende estritamente do Senhor, que é o Senhor quem cuida de nós, que é o Senhor quem nos sustenta, que é o Senhor que nos guarda, que nos fortalece em todos os momentos. Pai querido, eu peço que o Senhor complete a obra na vida dos Teus filhos, nas famílias, nos lares, nos matrimônios, para a glória do Teu santo nome. Senhor Jesus, faça milagres no meio do Teu povo, repreenda enfermidades, em nome de Jesus Cristo. A Tua igreja quer viver a Tua vontade, o Teu povo quer fazer o Teu querer neste tempo. Senhor Jesus, nos cubra com o Teu sangue, guarda o Teu povo nestes últimos dias, para que quando a trombeta soar, nós possamos subir para morar com o Senhor na glória. Leva-nos em paz para os nossos lares, meu Pai querido, livra de todo acidente, de todo mal. Senhor Jesus, nos proporciona uma semana protegido, guiado pela Tua potente mão. Sê com a Tua igreja, meu Pai, é o que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe os irmãos.